A pergunta que todo mundo faz nesse momento em que o Irã ainda está convulsionado pelo luto pela morte do general Qasem Soleimani é a seguinte: vai haver uma terceira guerra mundial? A resposta é não. Pode haver uma guerra regional? A resposta é sim. Isso pode acontecer muito rapidamente? Não. Como é que são arquitetadas as guerras? Ou seja, uma guerra mundial é exatamente isso, uma guerra mundial. Vamos pensar em como foi, por exemplo, a última vez em que houve uma grande coalizão internacional, que a gente não pode nem de longe chamar de uma coalizão mundial, mas que envolveu mais de 30 países, em certo momento chegou a quase 50 países, que foi a Guerra do Golfo. Ela começou a ser armada praticamente um ano antes de ser iniciada, em 1991. A Segunda Guerra Mundial, a formação dos blocos envolvidos nela, e vejam, a Segunda Guerra Mundial começou em 1939, acabou em 1945, veja só, tudo isso é passado remoto, principalmente nesse tempo de informação eletrônica, de informação digital, e é dessa informação que nós estamos trocando aqui agora, nesse momento, não é? Ainda assim, demandaria uma série de providências que não podem ser tomadas rapidamente, não tem como ser tomadas rapidamente. Ainda que, como acontece, por exemplo, em relação aos Estados Unidos e a algumas das potências da Europa, em relação à China, você tenha uma estrutura militar que está sempre mais ou menos num alerta intermediário, em que haja tropas pré-posicionadas em determinadas regiões estratégicas do mundo, em que haja equipamentos disponíveis, fartos, linhas de suprimento garantidas. Ainda assim, não é rápido e não é possível que seja rápido. O que é que pode acontecer mais provavelmente? Uma retaliação pontual, isso eu temo que seja inevitável, né? Uma retaliação pontual. A própria força criada pelo general Soleimani e que ele comandava até o momento de sua morte, que é a Força Quds, ela é uma espécie de força de elite dentro da Guarda Revolucionária Iraniana. Ela é definida no organograma das Forças Armadas iranianas como uma força para operações internacionais. Na verdade, ela é mais que isso, ela cuida das operações secretas, ou seja, ela faz o trabalhinho sujo, né? Ou o trabalhão sujo. Ela cuida exatamente desse tipo de coisa. Ela pode armar atentados, ela pode, por exemplo, coordenar uma série de atentados simultâneos contra várias embaixadas dos Estados Unidos espalhadas por vários lugares do mundo. E veja bem, não há muita diferença entre um atentado contra uma embaixada americana no Oriente Médio e uma embaixada americana na América do Sul. É muito mais fácil. O impacto é muito semelhante, principalmente se for possível identificar claramente a autoria, reivindicar a responsabilidade e, ou seja, eu dei o golpe, não é? Quer dizer, a pancada veio da força X. Quer dizer, então isso pode ser em qualquer lugar do mundo. Esse tipo de coisa pode acontecer e, naturalmente, pode haver, e sim, nesse momento, o clima é favorável a uma guerra que teria como cenário, provavelmente, o Iraque devastado, né? E envolveria uma coalizão, talvez europeia, certamente ali da região, envolvendo a Arábia Saudita, envolvendo Israel, envolvendo, que parece difícil, mas não é tão difícil assim, Egito, talvez Jordânia, os Emirados e, naturalmente, fortemente os Estados Unidos. Quem é contra? As outras duas superpotências, Rússia e China, que têm outros interesses nessa região e que não se combinam muito ali. Esses interesses não se combinam com os interesses americanos e europeus. Então a coisa fica realmente mais complicada do ponto de vista da formação de uma força capaz de criar um mega conflito, essa coisa toda. Uma luta convencional ali, veja, o Irã é uma potência. Tem 1 milhão de homens prontos para entrar em combate, tem
uma força aérea significativa, tem equipamentos que ele próprio desenvolveu, porque desde 1979, quando houve a queda do Shah, o último imperador, né, ele vem se preparando para ter equipamentos de primeira linha, investe em 125 centros, tem 125 centros industriais dedicados estritamente à produção de material para as Forças Armadas. E nesse inventário se inclui um número que já foi estimado em 1.000 mísseis, deve ser maior que isso. Claro, nem todos têm alcance intercontinental, não se sabe nem se alguns deles têm esse alcance, mas com certeza eles podem causar muito estrago ali na região, num raio de 3.000, 5.000 quilômetros no máximo, mas 3.000 já é mais que suficiente. Não precisam ser necessariamente equipados com ogivas nucleares. Não, ogivas convencionais. 1 tonelada de autoexplosivo é autoexplosivo pra caramba. Não é pouca coisa, não. Bem, como é que foi, voltando um pouquinho, como é que foi o ataque bem sucedido contra o comboio que transportava o general Soleimani? Um drone, com certeza pilotado a partir de território americano, o drone Reaper, que é um dos mais comuns, altamente confiável, ele pode fazer um voo armado, pode fazer um voo só de observação, pode fazer um voo misto em que ele procura alvos e já está armado, pode levar até 4 mísseis Hellfire, que é a combinação mais eficiente, né? O Hellfire surgiu como um míssil anti-blindagem e acabou sendo um míssil, é empregado hoje como um míssil de uso geral contra alvos pontuais, como é o caso, e ali foi o comboio, o general vinha da Síria, voltando para o Irã, fez uma escala, passou pelo Iraque, estava indo de volta para o Irã, o comboio que o levava tinha carros blindados, essa coisa toda, mas contra os mísseis Hellfire disparados numa distância, enfim, disparados ali, não havia nada que ele pudesse fazer realmente. Os 2 carros explodiram ali, morreram várias pessoas. A dúvida em relação ao número final, que seriam 7, 8, 9 talvez, enfim. Enfim, o fato é que o general Qasem Soleimani morreu, também morreu com ele o líder de uma milícia paramilitar iraquiana, apoiada pela força Qom, que é a que ele criou, não é? E o resultado é esse tumulto todo que está se vendo nesse momento. Quer dizer, então, a tecnologia militar americana, muito bem empregada nesse caso, funcionou e o que temos hoje é um mundo em convulsão. O presidente Trump, que autorizou e já começa a capitalizar isso nas suas redes sociais, está sendo muito criticado dentro do seu próprio partido, porque o que se acredita é que o momento foi inoportuno. Ele está iniciando a campanha para a reeleição em novembro desse ano, 2020. Os números são totalmente favoráveis, a economia está em recuperação, o desemprego está caindo, os números das intenções de voto continuam estáveis e favoráveis a ele. A campanha do impeachment ficou clara que atingiu o teto e não pegou o eleitorado, né? Pegou apenas uma pequena parte do eleitorado, e ele não precisaria passar por esse desgaste agora. Talvez seja uma maneira cínica de pensar, porque se havia um interesse, como a Casa Branca está reafirmando a cada vez que se manifesta a respeito do assunto, se havia um interesse em criar, em deter o líder de um movimento armado, definido como terrorista definido como terrorista pelo governo americano e que se preparava para cometer atentados contra interesses, pessoas e instalações dos Estados Unidos, o momento não poderia ser mais oportuno. Ou seja, este problema, a discussão em torno dele e suas consequências estão longe de chegar ao fim.